Falta de chuva atrasa o plantio de sementes de pastagem em todo o estado e a previsão é de redução na área plantada devido ao preço baixo e ao alto custo de produção. E o programa de hoje fala também de algodão. O vazio sanitário já está acabando e uma nova safra vem por aí. Você vai ver também que produtores rurais do Médio Norte estão passando por treinamentos para evitar danos na lavoura de soja. Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, janela aberta para os assuntos do campo. Campo, aliás, que está em ritmo de plantio de forrageiras. É a safra de sementes de pastagens que também sofre com a falta de chuva em ano de alta nos custos. Quem planta sementes de pastagem já está notando que o cenário anda bem diferente. A começar pelo preço pago pelo produto, praticamente o mesmo há 2 anos. Já os custos de produção, esses não param de subir. Mais uma vez, o culpado é o dólar, que encareceu os insumos usados no cultivo. Com as despesas pesando mais, a decisão dos produtores foi quase que automática: plantar menos nessa safra. O Luiz Fernando é produtor em Nova Maringá e atualmente preside a Unipasto, uma associação que, junto à Embrapa, realiza a pesquisa e o melhoramento de forrageiras. Ela estima, por exemplo, que nessa safra que está sendo plantada agora, a produção de sementes deve cair. Serão 55 mil toneladas, 10 mil a menos que a colhida na temporada passada. De acordo com a Unipasto, em Mato Grosso, no ano passado, a área plantada se manteve em 30 mil hectares. E para esse ano, devido à instabilidade do preço pago pelas sementes, é que haja uma redução de 15% a 20% na área plantada. A safra de sementes de forrageiras começou a ser plantada em outubro no estado. Em algumas regiões, os trabalhos estão atrasados. Na fazenda do Luiz Fernando, em Nova Maringá, o planejamento era para que a semeadura fosse feita em outubro e no início deste mês. Mas só agora as plantadeiras estão no campo. Nós estamos aí com uma data de 20 dias atrasado, de 20 a 25 dias atrasado o plantio. Está praticamente começando agora um plantio que tinha que ter ocorrido no fim de outubro, início de novembro. O Paulo trabalha na propriedade e conta que nesse ano o tempo anda variando bastante. O solo ficou seco e agora o trabalho está sendo redobrado. Quando chove, né, procura sempre aproveitar o máximo tempo que nós temos, entendeu? Aí dá aquela seca, de novo nós temos que dar uma parada. Como aqui o foco é a produção de sementes, o cultivo é feito com plantadeiras, semelhante ao que acontece numa safra de soja. A cada 1,5 metro são despejadas 20 sementes, que mais tarde vão germinar e se transformar em capim carregado com novas sementes. A colheita ocorre a partir do final de maio, só que os efeitos da estiagem que comprometeu o plantio na fazenda também devem refletir no rendimento das lavouras. A expectativa é que sejam colhidos 320 quilos por hectare, número abaixo dos 400 quilos que ele conseguiu na safra passada. Em uma safra que começa com um cenário complicado, fica a esperança de que as coisas melhorem daqui para frente. As projeções positivas é que tenhamos uma boa safra, na parte da produção os preços mais reajustados para compensar esses custos altos, elevados custos que nós estamos tendo por causa do dólar, né, por causa do câmbio. Que conseguimos repassar isso aí parte para o produto final, né? Bom, e ainda falando de pasto, com a pecuária mais tecnificada, a escolha do alimento ideal para o rebanho tem ficado mais recheada de ofertas. Quem não é da pecuária talvez nem saiba, mas capim não é tudo igual não. Há uma grande variedade de espécies, pelo menos 30 usadas amplamente no Brasil. No canteiro demonstrativo desta empresa em Cuiabá, dá para ter uma ideia da quantidade de opções. A escolha da pastagem geralmente leva em conta o tipo do solo, a altitude e o clima da região, além do regime de chuvas e do perfil do rebanho, leiteiro ou de corte. Assim como na agricultura, o lançamento de uma nova cultivar de forrageira demanda tempo e muita pesquisa. Esta nova variedade de Panicum, por exemplo, começou a ser desenvolvida em 2004 e só este ano chegou ao mercado. Tem maior produção de massa, é um perfil maior, os seus internódios são menores, tá? E
com que essa produção de massa ela venha atingir em torno de 20% até 27% a mais de massa em relação aos outros pânicos. A Cultivar também promete boa tolerância ao ataque da cigarrinha, praga que virou motivo de dor de cabeça para muitos pecuaristas. O segredo está no joçal, esses pelinhos presentes na estrutura da planta. Ela inibe que a cigarrinha, quando ela vem fazer a postura dos seus ovos, essa ninfa não venha sugar a seiva. Com isso, não mexe na estrutura do material do capim que nós estamos vendo aqui. Outra coisa também, o próprio joçal, ele incomoda o animal e faz com que ele tenha o seu porte mais alto para que venha um rebrote melhor após o seu fastejo. Outra nova forrageira é esta Cultivar de Braquiária brisanta. Tem boa adaptação à seca, touceira bem aberta e talos finos, o que pode facilitar a alimentação do rebanho mais jovem, além de ser mais uma opção para os sistemas que integram lavoura e pecuária. Como ele é um talo fino e é de fácil dessecação, quando eu passo a grade do plantio direto, eu tenho incorporação do solo. Com isso, eu tenho a palhada também no solo. A empresa detentora das duas tecnologias já teve campo de produção em Mato Grosso. Hoje, toda semente que é vendida aqui vem da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul ou São Paulo. O diretor ainda não sabe se, no futuro, o grupo voltará a produzir sementes no estado. Um dos entraves é a competição com a agricultura, que acaba encarecendo as áreas de arrendamento. Por enquanto, certa mesmo é a aposta no crescimento das vendas na região, baseada no olhar cada vez mais focado dos criadores, nas vantagens e também no avanço da integração entre lavoura e pecuária. O pecuarista vem buscando a tecnologia para tentar renovar, ter um lucro maior, um custo barato, para permanecer no mercado, pois o mundo competitivo é muito grande. Hoje, quem não busca a tecnologia, ele começa a ficar para trás. É isso aí. E os preços do boi gordo seguem firmes no mercado, com leve alta em alguns municípios. Vamos ver? Em Alta Floresta, a arroba vale R$ 127,36. Em Cáceres e Salto do Céu, passa dos R$ 130. Como economizar no combate às pragas de campo? Olha, no próximo bloco tem dicas de como gastar menos sem pôr em risco a lavoura. Sanidade agropecuária. O governo vai criar um grupo especial para atuar nas regiões de fronteira. O grupo de fiscais vai atuar em situações de risco, emergências na lavoura e também na criação de animais. É a chamada Força Nacional do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Estratégia de um dos programas de vigilância em defesa, apresentado em maio deste ano pelo governo federal, com ações até 2020. Neste período, o investimento previsto na faixa de fronteira do país, de 15 mil quilômetros, está estimado em 125 milhões de reais. Levantamento do Ministério da Agricultura aponta 7 áreas críticas onde a movimentação de cargas e pessoas é intensa e com muitos pontos sem barreiras. Uma delas em Mato Grosso, que tem 28 municípios na fronteira com a Bolívia. Essa e outras regiões devem ser mais monitoradas para diminuir os riscos na produção. Com relação à área de saúde animal, as grandes preocupações são febre aftosa, vaca louca e peste suína clássica. E aí envolve principalmente os estados do sul e do centro-oeste. Então, são esses os principais pontos que a gente começa. Agora, a força vai ser acionada sempre que nós tivermos qualquer suspeita, de um foco se instalando ou em evolução de praga ou doença em qualquer ponto do território nacional. O grupo da Força Agropecuária vai contar com 628 fiscais, entre engenheiros agrônomos, veterinários e outros funcionários do Ministério da Agricultura, estados e municípios. Eles vão receber uniformes, veículos e outros equipamentos. Segundo o governo federal, para o serviço começar a funcionar, falta concluir o treinamento. E principalmente organizar
a conduta, né? A conduta em cada caso, em cada área, em cada problema que puder vir. E conseguir enxergar os riscos, né? Que é a parte da prevenção. Então, esse é um trabalho de ter o recurso para o transporte dessas pessoas, para elas se locomoverem, manter o sistema disso tudo, né? Fazer com que um trabalho de inteligência, que é o mesmo que vai ocorrer na faixa de fronteira, possa ser operacionalizado. Então, o trabalho de inteligência é a nossa arma. O resultado de uma safra depende muito do bom controle de pragas, mas apenas despejar os inseticidas nem sempre surte o efeito esperado. Pode haver ainda desperdícios, ou seja, dinheiro jogado fora, mas dá para mudar isso, viu? O assunto foi tema do simpósio agroestratégico da AproSoja, realizado esta semana em várias regiões. Essa lavoura de soja em Sinop foi plantada há pouco mais de um mês. Nessa fase, a atenção com as pragas, como lagartas e percevejos, precisam ser redobrada. O combate mais comum é com o uso de inseticidas. Só que nem sempre eles são aplicados na hora e na medida certa. Segundo este pesquisador da Embrapa, uma forma de proteger a lavoura evitando desperdícios é colocar em prática um dos conceitos do manejo integrado de pragas. O manejo ele começa pela amostragem, para fazer de uma forma bem distribuída para representar realmente a comunidade de pragas que está no campo. E aí o próximo passo é respeitar quais são os níveis de controle, porque toda cultura, toda planta, ela tem um nível que ela aceita de dano das pragas. Então, se atingiu esse nível de controle, aí sim o produtor ele vai pensar em qual tática de controle que ele vai realizar. Mesmo no controle químico, existem diferentes estratégias, como produtos para lagartas pequenas ou até micro-organismos que controlam a lagarta ou produtos de impacto mais rápido, como produtos de choque que a gente fala. A orientação foi repassada a agricultores e futuros agrônomos nesse treinamento organizado pela AproSoja. Cada participante recebeu um kit como um caderno e um pano branco, usado para facilitar a identificação e contagem das pragas durante o monitoramento. O tamanho é padronizado, é 1 metro, a cor é importante, justamente para agitar as plantas contra esse pano e a gente poder contar elas, porque como a soja está grande nesse momento já, é difícil você conseguir ver uma lagarta, um percevejo só olhando visualmente. A dica é anotar a quantidade de pragas, o nível dos danos e os locais de incidência. Isso ajuda a definir a quantidade de produto necessário para cada talhão. Normalmente, o monitoramento é feito 2 vezes ao dia, de manhã e no fim da tarde. E de acordo com estudos, pode evitar até 30% de aplicação dos produtos. Seu Leonildo comprova a economia. Na fazenda dele, a lavoura passou a ser monitorada a cada 3 dias. E desde então, o uso de inseticidas foi reduzido. Hoje, o custo do defensivo agrícola é muito caro. Então você tem que ter a certeza de que eu estou fazendo uma aplicação na hora certa, se é necessário fazer. Porque você tem uma desfolha de 30% no vegetativo e tem 15% no reprodutivo. Então esses 2 períodos aí a gente tem que estar bem tecnicamente entendido deles para você fazer o monitoramento, fazer uma aplicação. Nós conseguimos reduzir 2 aplicações. Se não fizer o manejo de pragas, se não fazer o monitoramento, os custos são sempre elevados. Porque aí o produtor ele começa a trabalhar de forma preventiva, tentando antever a entrada da praga. E na natureza não é 1 mais 1 igual a 2. Eu posso ter praga ou não. E quem vai me dizer se eu tenho praga e se eu preciso pulverizar é o monitoramento. A Argentina, terceiro maior produtor de soja no mundo, elegeu no último domingo o novo presidente. Maurício Macri derrotou o representante da base governista Daniel Scioli, pondo fim a 12 anos de governo Kirchner. O resultado foi comemorado especialmente no meio rural. É que uma das promessas de campanha de Macri é o fim das chamadas retenções, que são impostos elevados cobrados nas exportações das commodities. Na soja, por exemplo, a taxa deve sofrer redução gradual. O diretor de uma consultoria agrícola em Buenos Aires falou sobre a expectativa do setor produtivo. Esto es muy buena noticia para el sector agropecuario de Argentina.
É uma notícia muito boa para o setor agropecuário da Argentina, pois lembramos que a Argentina tem as retenções, direito de exportações na soja, de 35%. Tem no milho com 20%, 23% para o trigo e tem também no sorgo e na cevada. Agora, ele vai quitar essas retenções em milho, trigo, sorgo, cevada e outros cultivos e vai fazer uma baixa gradual na retenção de soja em 5% por ano. Agora ela tem 35%. No próximo ano serão 30%. Com uma baixa retenção e um melhor câmbio, a Argentina vai ter mais competitividade na soja, milho e no trigo. Bom, os agricultores acham que a mudança pode ajudar a Argentina a ampliar a produção de grãos, que há 5 anos não passa de 100 milhões de toneladas. Isso pode mexer com o mercado. Aliás, o mercado da soja está em queda em Chicago e também com o dólar baixando, os preços caíram aqui no Brasil. Vamos ver as cotações para os contratos com entrega em março e pagamento em abril do ano que vem. Olha só, em Lucas do Rio Verde, a média praticada agora é de R$ 57,67. Campo Novo do Pareci, R$ 58,85 e em Canarana, acima dos R$ 62. E vai começar a safra do algodão. Depois do intervalo, você vai saber os detalhes. Tem aumento de área e muita cautela. Termina amanhã o vazio sanitário do algodão. É o sinal verde para a próxima safra. Mas apenas em algumas fazendas o plantio deve começar nas próximas semanas. A maior parte das máquinas só vai para o campo depois do ano novo. Campos branquinhos, cheios de algodão. Um cenário assim só no ano que vem. É que na agricultura o plantio segue um calendário e o da safra da pluma só começa agora em dezembro. Aqui no estado, menos de 30% das lavouras devem ser semeadas antes da virada do ano. O restante ainda vai depender da safra de soja. Por enquanto, a imagem que se vê no campo é essa, este mar verde de soja. Aqui na fazenda do Diógenes, essa área só vai ser ocupada com o algodão lá pela segunda quinzena de janeiro, depois que tudo isso daqui já tiver sido colhido. E essa dinâmica deve ser muito parecida com o de agricultores que estão fazendo a primeira safra com a oleaginosa e vão fazer a segunda com a pluma. Diógenes tem fazenda em Campo Verde e plantou soja em 1.200 hectares nesta safra. Pelo 4º ano seguido, o algodão aqui vai ser a aposta da safrinha. Serão 500 hectares ao todo. A preocupação é com o bolso. Nunca foi tão caro cultivar algodão no estado. São quase R$ 6.600 por hectare, considerando apenas as despesas com o custeio da lavoura. Alerta também com as oscilações do dólar. Para não ser pego de surpresa, tudo tem que estar na ponta do lápis. A gente procura esse ano a não deixar, né, contas em aberto, né? Acaba que se precavendo um pouco mais, né? O lucro é muito estreito, não só pensando em algodão, como soja, milho. Então, assim, eu acho que é um momento de ter certa cautela, sim. Na hora de fechar os negócios, atenção redobrada. Uma das estratégias que a gente tem feito, através da cooperativa, é fazer as contas já travadas em troca de pluma, né? Que isso a gente fica um pouco mais confortável, né? Mas pensando no cenário de futuro, a gente vê bastante dificuldade. Oficialmente, o sinal verde para o plantio do algodão começa na terça-feira, um dia após o fim do vazio sanitário. Estima-se que ao todo 576 mil hectares sejam semeados no estado, 2% a mais que a safra passada. Na fazenda do seu Dirceu, também em Campo Verde, as máquinas começam a ir para o campo agora pertinho do Natal. Em algumas fazendas vamos plantar algodão safra normal, o que não é para Campo Verde não é muito normal você plantar algodão primeira safra, por causa do custo de produção que atualmente está um tanto elevado. Seu Dirceu queria plantar todos os 4.000 hectares de algodão na safrinha, após a colheita da soja. Como a chuva não veio na dose certa, teve que mudar os planos. Interessante é você fazer uma segunda safra de algodão, porque a safra de soja, como primeira safra, ela te cobre os custos e fica mais barato você pôr o algodão em cima como segunda safra. Mas o que não ocorreu esse ano, então, quer dizer, não foi possível. A maior parte do que será colhido no ano que vem já foi vendida, e por uma razão. 70% exatamente já foram comercializados para fechar o custo de produção dentro da fazenda, porque da porteira para fora tem muito custo ainda, temos que transportar, beneficiar esse algodão, então temos todo o trabalho de manutenção da fazenda.
Segundo o IMEA, os preços mais valorizados no mercado interno aqueceram a venda da pluma. Até outubro, 37% da produção tinham sido negociados. Um ano antes, eram 23%. A alta foi puxada pelo dólar, que só neste ano subiu quase 50%. Os contratos com vencimento para julho de 2016 vêm sendo negociados em torno dos R$ 79,00 arroba, valor 63% acima do último ano. Como o preço ele está estritamente baseado em cima do dólar, enquanto as oscilações internacionais elas praticamente não estão acontecendo, então, no cenário político e econômico que o Brasil vive, qualquer oscilação no dólar pode acabar prejudicando o preço do produtor e, consequentemente, a sua rentabilidade. Por um lado, ele está fazendo negócios melhores, com um preço mais remunerador, mas, por outro, ele tem um custo de produção também maior. Bom, e a partir desta safra, os agricultores do norte do estado vão contar com uma nova estrutura para dar suporte em pesquisas e treinamentos focados na cotonicultura. 3.000 metros quadrados construídos e mais 120 hectares destinados à implantação de campos experimentais. Este é o centro que deve ajudar a desenvolver ainda mais a produção de algodão no norte do estado. A estrutura, localizada às margens da BR-163 em Sorriso, custou mais de 3 milhões de reais. Será usada na condução de pesquisas e, principalmente, em treinamentos de trabalhadores do setor. Serão pontuais, né? Demandas dos produtores, serão treinamentos de período curto, não extenso, pontuais para formação e qualificação do profissional. Esta aqui é uma das salas de treinamento do centro que foi construído. São outras 6. A capacidade é de treinar cerca de 150 trabalhadores simultaneamente. Inicialmente, os cursos não terão custos para os trabalhadores. Os alunos contarão ainda com alojamentos, refeitório e um espaço de convivência. No futuro, o centro ainda ganhará um laboratório e irá trabalhar com o desenvolvimento de tecnologias de produção. O projeto contou com recursos do Instituto Brasileiro do Algodão. O centro foi construído seguindo normas ecológicas. O lixo será reciclado. A limpeza dos pátios será feita com o reaproveitamento de água e todo o esgoto será tratado no próprio local. Ela já vem, né, com algumas questões ambientais aí, como tratamento de esgoto, né? E ela vai servir para esse intuito aí, né, para mostrar do setor produtivo algumas novas tecnologias. A expectativa é que as atividades comecem na próxima safra. Até lá, mais 2 milhões de reais devem ser investidos na compra de equipamentos. Bom, além de Sorriso, devem ser inaugurados centros em Rondonópolis, Campo Verde, Campo Novo do Parecis e Sapezal. E acabou o MT Rural. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!